Olá, no ar, mais um Saber Direito Debate. Aqui comigo o professor Márcio Moraes, foi o convidado da semana. Ele é advogado e especialista em direito urbanístico. E durante a semana, no Saber Direito Aula, ministrou sobre exatamente isso, direito urbanístico. Na primeira aula, falou sobre o Estatuto da Cidade e o direito urbanístico. Na segunda, sobre sustentabilidade urbana. Na terceira, sobre política urbana no Brasil. Na quarta, falou sobre função social da propriedade e da cidade. E na quinta e última aula, sobre adensamento e expansão urbana. Professor, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. É um prazer, uma honra sempre recebê-lo. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, estou sempre às ordens. Professor, eu queria começar nosso debate, gostaria que o senhor me explicasse o seguinte: por que é tão complexo discutir um plano diretor de uma cidade? Discutir, revisar, por que isso é tão difícil e tão complexo? A resposta é tão simples que mostra a complexidade dele. Porque a cidade é formada por pessoas. As pessoas são diferentes. Elas têm ideias diferentes, conceitos diferentes, opiniões e vontades diferentes umas das outras. O plano diretor, ele tende a criar a política urbana para o município por algum período de tempo, normalmente de 10 em 10 anos. Quando você quer fazer o planejamento da cidade por 10 anos, você tem muito atrito, muita concordância com a política que vai ocorrer. Para daqui a 10 anos, como que vai estar a cidade? A administração propõe algo. A população pode falar, não, mas eu sempre morei ali agora vocês estão querendo colocar prédio, eu não quero prédio, eu não admito prédio, minha família é de lá, eu cresci lá tem proteção ambiental, não é para fazer. Outros falam, mas nós temos uma carência ambiental, uma carência habitacional muito grande. É a região que tem que crescer. Nós precisamos ofertar essa demanda habitacional para a população. A sua área, essa área que você não quer, é a melhor. Esse é um dos exemplos que gera discussão. O conflito de interesse entre o que pode, o que não pode, o que quer e o que não quer é muito grande. Porque isso é inato à pessoa. Aquela pessoa que tem, principalmente em bairros mais tradicionais de qualquer cidade, qualquer transformação que tenha naquele bairro, ela é contra. O normal é ela ser contra. Ah, eu cresci ali, vai destruir aquele parquinho que eu brinquei quando criança. Pode destruir? Pode destruir. Pode ocorrer que destrua mesmo. Como pode acontecer uma proteção em relação àquilo? E com isso gera-se discussões de planos diretores longos, homéricas. Normalmente, cidades de maior porte, quando tem uma discussão de plano diretor, vira um campo de batalha. Temos planos diretores que... Chega a levar quanto tempo? Chega a levar 6 meses, 1 ano, uma discussão de plano diretor. Isso no debate público. Sem falar o tempo que a administração toma para poder fazer a revisão. No caso de Goiânia, que é a cidade que eu moro, por exemplo, na elaboração do plano diretor, em 2006, que ocasionou na sua publicação em 2007, ocorreram 200 audiências públicas. O prazo para ocorrer as audiências públicas gira em torno de 15 dias entre cada uma. Necessariamente a população é ouvida? Necessariamente a população é ouvida. Tanto para a formulação de um plano diretor, quanto para a reanálise, é isso? E eu acrescentaria, pelo seu acompanhamento também. Também. Para a formulação do plano diretor, a população tem que ser ouvida. Para a revisão, ela tem que ser ouvida. Segundo o Estatuto da Cidade, nós precisamos de pelo menos umas 2 audiências públicas, uma promovida pelo Executivo e uma pelo Legislativo, para dar validade àquela lei. Como é a lei que mais afeta a população, ela tem que ser ouvida. Ela vai atingir o cotidiano dela. Uma via que não passava rua, agora vai passar. Uma via que não passava carro, agora vai passar carro, ônibus, metrô, bicicleta. Vai ter toda uma transformação. Ela tem que ser ouvida. Ela é a destinatária da norma. E a população, como dona da cidade, porque a população tem que se entender dona da cidade, ela tem que discutir. Ela tem que lembrar que os governantes são representantes dela, são empregados dela, são funcionários, um síndico. Logo, ela tem que forçar um entendimento, ela tem que cobrar aquele entendimento e tem que se fazer ouvir. Então, o poder público tem que convidar e a população tem que aceitar. Ela tem que participar, tem que tirar um momento do seu dia e ir lá discutir. Porque depois, quando altera, e antes que minha casa era só minha casa e agora do lado tem arranha-céus e shoppings e tal... Não há o que se fazer mais. Não há o que se fazer, porque aquela alteração já ocorreu. Mas quando existe conflito de interesse, é bem comum que haja uma parte que sempre saia triste. Sempre. Que nunca não vai sair satisfeita daquilo ali. Como resolver, dirimir esse tipo de conflito, professor? Vamos levar em consideração, por exemplo, a construção de um aterro sanitário, para que se acabe de vez com os famosos lixões.
É um aterro sanitário? É. Mas mesmo assim, ali vai haver lixo. E nem todo mundo quer que aquilo fique perto da sua cidade, da sua casa. Ah, eu não quero que construa aqui. Como é que isso é resolvido? A questão do aterro sanitário, eu acho que é um dos melhores exemplos para nós mostrarmos como que é a necessidade urbana de realizar uma intervenção e a aceitação da população em relação a essa intervenção. Os aterros sanitários, como todo mundo sabe, é um lixão compactado, com tratamento e etc. Certo. Ela vai ter que... A cidade produz muito lixo. O lixo tem que ser destinado a algum lugar. Ninguém quer ser vizinho de um aterro. Então, se perguntar para a população, vou colocar um aterro aqui no Samambaia, vou dar o exemplo aqui de Brasília, aqui no Sudoeste. Vamos colocar um aterro sanitário aqui no Sudoeste. De imaginar parece catastrófico ter um aterro sanitário. Assustador. Assustador. Né? E a população pode falar, não é para ter, não é para ter. Então, ótimo, vamos tirar daqui e vamos colocar então no Lago Sul. No Lago Sul também não vai deixar. Então, no Lago Norte também não vai deixar. Então, aqui no Eixo não vai deixar. Então, para o Samambaia, não vai deixar. Então, já sei. Vamos colocar no ponto mais distante da cidade. É uma solução? É uma solução. Poderia ser. Poderia ser? Pode ser, só que nós temos duas situações que nós temos que condicionar. Primeiro, os carros da prefeitura têm que ir lá. Então, se for muito distante, vai onerar o custo da operação de despejo do lixo. E isso aí é problemático, porque pode ter que não tem estrada, então tem que pavimentar, se aumenta a distância, onera o custo. E segundo, a cidade inevitavelmente cresce. Pode ser que não seja hoje, amanhã, daqui a 5 anos, mas uma hora vai chegar nela. E aí a população? Pelo Código Aeronáutico, por exemplo, os aeroportos devem evitar os centros urbanos, devem ficar preferencialmente mais distante dos centros urbanos possível. Vamos olhar os exemplos de Congonhas. Está no meio da cidade de São Paulo. Por quê? Porque a cidade foi crescendo, abraçou e passou. O senhor, como estudioso da área, o senhor acredita que circunstâncias como essas são de fato inevitáveis? Ou existe alguma solução, talvez futura? Ou o senhor tem alguma em mente que poderia ser evitado esse tipo de coisa? Da população crescer para aquele lado, da cidade crescer para aquele lado, ou de não onerar tanto o governo? A questão do crescimento da cidade, ela é uma via de mão dupla. Primeiro, o governo planeja o crescimento para determinada área. É normal. É tanto que a informação que vale milhões, né? Que a pessoa sempre quer saber para onde que a cidade vai crescer. O primeiro é essa linha de pensamento do poder público. A segunda ocorre com os normalmente chamados parcelamentos clandestinos, parcelamentos irregulares, onde a cidade cresce por força da população. A população não tem terra e vai ocupar um lugar. E vai ocupando, e a cidade vai crescendo, porque a prefeitura ou o governo do GDF tem que ficar regularizando e a cidade vai crescendo. E onde que ela procura? Onde a área é mais barata. Onde é mais barata? Onde tem um local onde a população não quer. Um aterro sanitário, por exemplo. Ficar perto de um aterro sanitário, o custo da terra é barato. Então a população consegue comprar com R$5.000 lá um lotinho dela. Bem, na verdade, ele nem compra. Ele recebe um direito de... A princípio seria um caso inevitável mesmo. A princípio seria, porque exige de um planejamento da cidade e da população a participação dela, para ela saber para onde a cidade está indo crescer, para ela saber todo esse mecanismo, para ela poder evitar. E o poder público de condicionar ela não ir para lá. Só que uma hora, o município tem um limite. Uma hora ele vai ter que chegar lá. Se a expansão urbana for tamanha que ele for chegando a esse limite do território, ele vai ter que crescer para outro limite do território. A gente continua falando disso no próximo bloco. Não sai daí, daqui a pouco tem muito mais sobre direito urbanístico. Até já. Já voltamos aqui comigo hoje no nosso debate o professor Márcio Moraes. Professor, seguindo então a linha de raciocínio que a gente vinha fazendo no primeiro bloco, como é que se tem a certeza de que em determinado lugar não se cabe mais ninguém? Como saber disso e como lidar com isso? Nós vamos ter a certeza que em determinado local não cabe mais ninguém de duas formas. Seja pela quantidade de pessoas programadas para aquela cidade, para aquele determinado bairro. Por exemplo, 300 habitantes por hectare, 1.000 habitantes por hectare. Ou empiricamente. Porque tem hora que nós temos invasões, nós temos situações que aglomeram e o trânsito vai parar, a infraestrutura urbana para aquela região vai parar. A atitude mais imediatista para isso seria o poder público vedar qualquer tipo de adensamento ou novas ocupações naquela região. Porque aí daria tempo para ele poder reestruturar a região.
ele poderia fazer uma ampliação de vias para poder fazer um escoamento melhor do tráfego, ele poderia criar novos mecanismos para poder ter uma absorção, espraiar a situação, o adensamento daquela lá. Mas o poder público tem, de fato, poder consistente sobre esse tipo de crescimento, esse tipo de lotação, vamos dizer assim? Tem. Com base no planejamento, ele tem. Ele pode prever esse crescimento e saber que daqui a determinados anos ele vai cortar o adensamento dali, ou, ao longo do tempo, ele ir desestimulando. Como que você vai fazer o adensamento? Comprando solo criado. Eu coloco o solo criado naquela região muito cara. Tão cara que vai inviabilizar a maioria dos empreendimentos que querem ir para lá. Vão sobrar um ou outro. Um ou outro vai levar uma ou outra pessoa. Então, é uma forma que você tem para condicionar ou trazer algumas limitações urbanísticas para lá, para aquele lote. Os lotes podem ir aqui, mas a taxa de ocupação sua vai ser pequena. O que é a taxa de ocupação? É a sua projeção horizontal da construção, é o quanto do seu lote você pode construir. Uma taxa de ocupação de 50% num lote de 1.000 metros, você pode construir 500 metros. 500 metros, você tem um limitador X de pessoas que podem ocupar 500 metros. Então, são formas que a administração pública tem de ir controlando a densidade. Até o momento dela falar, aqui não pode mais adensar. A população pode intervir, professor, nesse crescimento? Pode e deve. A população é o primeiro fiscal da própria cidade. Se a população está vendo que está tendo um crescimento, seja de uma invasão, novos parcelamentos, não está dando a fluidez do trânsito necessária, ela deve informar e noticiar isso para o poder público. Olha, a situação está dessa forma. Aqui está tendo muito afloramento de água por conta do rebaixamento dos lençóis freáticos dos prédios aqui. Não está suportando mais. Ela faz uma movimentação tamanha e nós não podemos ter o acanhamento de fazer isso. Lembrando que os prefeitos e tal são nossos funcionários, de provocar, não dá mais aqui, evite, provoque, vai atrás das instituições, vai atrás do Ministério Público, vai atrás da OAB, vai atrás do CREA, vai atrás do CAL e provoque a administração a falar, pare, porque conserte o que está aqui, porque daqui para mais não vai. Então, a população tem o dever, como dona da cidade, de cuidar da cidade. Pegando isso como gancho, a população ainda está muito aquém de participar efetivamente do que deveria, não é? Com certeza. E existe esse conhecimento, de fato, de que a população pode se intervir e pode reivindicar coisas dentro da cidade, ao prefeito, aos vereadores? Existe esse conhecimento pleno, não, né? Infelizmente, não. Olha, a população entende que a cidade é responsabilidade de alguns. Sendo assim, ela, quando muito, reclama para o vereador que ela ajudou a eleger. O vereador do bairro, quem ela conhece há muito tempo, fala, minha cidade está muito ruim aqui, você está vendo e tal. E a bem da verdade não é isolado. O voto é uma etapa da participação popular. Uma etapa muito importante, mas não é a única. Você não pode votar e virar as costas e querer que a cidade se melhore, torcendo para que os governantes olhem para aquela região, sendo que você não informa. Nós temos que criar, inclusive, a cultura de manifestar pacificamente, mas nós temos que ter a cultura de manifestar, nós temos a cultura de nos manifestarmos oficialmente. E como deve ser feita essa manifestação, essa reivindicação? Uma pessoa só tem poder para isso? Com certeza. Precisa-se necessariamente de abaixo-assinado, de não sei quantas pessoas? É necessário isso ou não? Eu presenciei em uma audiência pública, onde estava sendo discutido o plano diretor, num universo de 200 pessoas que estavam presentes. Então, de 200, uma única senhora de uns 70 anos levantou a mão e falou assim, eu não estou entendendo nada que vocês estão falando, porque eu não tive tempo suficiente para ler essa lei, eu exijo nova audiência pública. A audiência foi interrompida, terminada a explicação, ela foi interrompida e remarcada. Ou seja, uma única pessoa exigiu que fosse parado aquele momento e remarcado. E ela teve tempo para discutir e foi uma coisa muito profícua, porque na próxima audiência a população estudou e trouxe as reivindicações para a administração. Não foi só a administração que trouxe a solução para Mas eu imagino que deva existir algum limite nisso, porque se todo mundo, se a cada audiência, por exemplo, um pedir a suspensão dela por isso ou por aquilo, aonde isso vai parar? Existe um limite também para isso? Não existe um limite máximo. Não para a participação popular em si, mas para as reivindicações pessoais, vamos dizer assim, individuais. Não há um limite máximo de limitação da atuação da população em relação a audiências públicas. Obviamente,
Como foi o caso lá de Goiânia, que tiveram 200 audiências públicas, é muito tempo, são muitas discussões. Obviamente que em determinada hora o município vai ter que falar, bom, eu já ouvi, agora o posicionamento majoritário é esse ou esse. Não teremos unanimidade, mas nós temos que ter talvez o maior número de intenções positivas possível. E esse vai ser o limite do bom senso, o limite de uma boa administração, que vai ouvir, falar, eu posso acatar esse aqui eu não posso, esse aqui é para um futuro, esse aqui é para agora, é emergencial, então nós vamos fazer dessa forma. O que nós não podemos é admitir que seja feito um atropelamento. Ele fala, vou ouvir, já fiz as minhas 2 audiências, não vou escutar mais. Isso nós não podemos. Agora, falar, eu vou escutar 5 vezes e acabou. Não, ele tem que ouvir, e na hora que ele chegar nessa justa medida, na hora que o plano diretor ficar na forma mais justa e perfeita possível, é a hora que ele tem que parar. Professor, e quando é aberta uma audiência pública exatamente para a oitiva das pessoas, saber o que elas acham, o que elas sentem em relação àquele lugar que elas vivem? A população tem participado efetivamente ou ainda não? Ainda não. O que nós vemos indo nas audiências públicas ao redor do país é que a participação popular é muito efêmera, é muito pequenininha. Porque muito também culpa da administração pública que coloca uma audiência pública às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde, ou seja, a população está trabalhando e não tem acesso, ou coloca a audiência pública às 8 horas da noite e a população chega em casa e fala, não vou sair mais. Aí nós temos a culpa agora também da população que não quer participar e depois... É porque em algum momento ela tem que ser realizada. Em algum momento. Né? Tanto que eu até defendo a possibilidade de uma discussão virtual, uma discussão online. Agora com essa crescente que nós estamos tendo de petições online para todos os fins... Pode ser que seja o futuro, né? Pode ser que seja o futuro. Então vamos nos concentrar inclusive nisso. Porque uma hora do almoço, durante o dia inteiro, vai ter a possibilidade de você manifestar para a noite ter audiência pública. A população acorda, vai lá, fiz a minha manifestação, volto para o meu trabalho e à noite minha opinião está lá. Poderia ser uma solução, forma. Realmente, né? Tá ótimo, perfeito. Daqui a pouco eu volto com o terceiro e último bloco do Saber, Direito e Debate, falando então dos livros que o professor trouxe como fonte de estudo e pesquisa. Até já. Estamos de volta aqui comigo o professor Márcio Moraes, que durante a semana ministrou curso sobre direito urbanístico. Professor, antes da gente começar a falar dos livros que o senhor trouxe aqui como fonte de estudo, eu queria que o senhor me dissesse o seguinte, quais são os principais problemas que o senhor lida no dia a dia em relação à matéria, ao direito urbanístico? Nós temos vários problemas e gritantes problemas. O primeiro foi isso que nós já discutimos, a falta da participação popular, que apesar de falar, não vou lá porque não resolve nada, resolve, tem o poder de resolver. Vemos aqui até um exemplo de como que foi resolvido a participação. Mas um dos grandes problemas que nós vemos, e isso é muito, muito sério, é não raro, a ineficiência do poder público em analisar e aprovar projetos. Você está falando isso para poder beneficiar consultores e incorporadoras? Não. Os projetos públicos também sofrem muito problema. Uma cidade que tem uma demora muito grande na aprovação dos seus projetos é uma cidade que demora a se desenvolver. Quando ela demora a se desenvolver, é só ônus para ela não tem benefício. Deixa eu dar um exemplo rápido. Uma situação que acontece lá em Goiânia, e que ela é muito emblemática, tem um terreno no meio da cidade que ela paga de ITU, Imposto Territorial Urbano, R$8.000. R$8.000 de ITU. Ela tem um projeto para uma habitação que vão caber 144 unidades dentro 144 dentro daquele mesmo lote. Mas até agora não pode ser construído? Não, porque está no 3º ano de aprovação, em curso na prefeitura, ainda não foi aprovado. Uma vez que ele for aprovado, de IPTU vai gerar para o município uma renda de R$3 milhões anual. Então nós vamos sair de um universo de 8 mil para 3 milhões. Isso representa a demora na aprovação de projeto. E isso é muito sério. 3 milhões de reais. É prejuízo, né? Muito grande. Nós estamos vendo aqui uma multiplicação gigantesca. E é um município, é uma arrecadação que o município deixa de receber. Se ele tivesse uma aprovação célere, como, por exemplo, nós vemos em São Paulo, através do GRAPROAB, ou até em Maringá, que demora 40 dias para poder fazer uma aprovação de projeto,
O município em si faz o planejamento de como que ele vai arrecadar. Ele sabe que em 60 dias vai estar aprovado, 60 dias, 120 dias, em 2 anos vai estar construído, 1 ano vai estar construído, e a partir dali ele já começa a receber 3 milhões de reais mensais, anuais. O que nós temos hoje aqui, depois de 3 anos de espera, nós vamos ter mais uns 3 anos de construção, então ele vai receber esse valor daqui a 6 anos. Os 3 milhões já poderiam ter valorizado muito mais do que isso. Muito mais, né? É um problema a ser percebido e resolvido de todos os lados, de todos né? os De lados, administração para projeto pública, público, de e população. o mesmo vale para a habitação de interesse social. O próprio município, para poder fazer a habitação de interesse social, passa pela mesma via cruzes. Ou seja, a população fica à mercê de uma aprovação de um projeto para dar moradia para a população. Então, nós vemos que essa ineficiência prejudica ela monetariamente e socialmente. E isso é uma questão que é uma dos maiores dores que nós temos no direito urbanístico, que é esse planejamento de aprovação de projeto para fins de cidade. Fica aí, então, aberta a discussão e tomara que uma futura e breve resolução de tudo isso, né? Assim esperamos. Vamos aos livros, então. Temos aqui Direito Urbanístico Brasileiro, do José Afonso da Silva, um autor incrível. Por que o senhor indica como referência aqui de estudo? O professor José Afonso da Silva, ele é uma referência em tudo que ele escreve. Independente do que ele escreva. E a obra dele, Direito Urbanístico Brasileiro, é uma obra de referência. Ele, juntamente com a obra de Eli Lopes Meirelles, que é do Direito de Construir e o Direito Municipal, forma a tríade sagrada do direito urbanístico. É o que nós temos, que parte por base daquilo que nós podemos fazer, o que nós podemos alcançar, os conceitos deles, que gere tudo. Então, é uma obra para todos aqueles que atuam no ramo do direito urbanístico ou querem atuar no ramo do direito urbanístico, leitura de cabeceira. Ótimo. O próximo, Estatuto da Cidade, claro, né? Com certeza. Esse aí é um estudo do Adilson Dallari, Abreu Dallari, coordenado por ele, uma série de comentários de outros autores de renome, que destrincha o Estatuto da Cidade. Ele vai analisar cada um dos seus diretrizes gerais, seus equipamentos, seus instrumentos e como, com a sugestão de como que ele pode vir a ser aplicado para o melhor desenvolvimento da cidade. É comentado? Ele é organizado... São comentários, São comentários, né? São artigos sobre os artigos da lei. Ok. Sustentabilidade, Direito ao Futuro, obra que recebeu a medalha Ponte de Miranda da Academia Brasileira de Letras Jurídicas de Juarez Freitas. Essa premiação também já indica a qualidade desse produto, obra, né? Dessa claro. obra. Nessa obra, o professor Juarez Freitas trata de como que a sustentabilidade ocorre no meio urbano, no meio rural, o que deve ser considerado, como que deve ser analisado os projetos, o que se esperar da agora para frente na matéria ambiental. Ele é realmente muito interessante. Ótimo. E por fim, temos aqui Direito Urbanístico e Ambiental. Adilson Abreu Dallari, Daniela Campos Libório de Sarno. Foram os coordenadores, Exatamente. Né? Nesse aí, ele traz a união que é o direito urbanístico e o direito ambiental. Mostra, muitas vezes, como que essas duas matérias estão intrínsecas uma com a outra. Como uma não pode sobreviver no ambiente urbano, uma sem a outra. Claro. E nessa, tal como na obra do Estatuto da Cidade, faz uma coletânea de artigos explicando como que é o procedimento entre um e outro. E como que pode ser analisado os institutos urbanísticos na visão ambiental e os institutos ambientais na visão urbanística. Professor, e eu tenho certeza que muitos planos diretores são revistos hoje em razão também de questões ambientais, estou certa? Isso mesmo. Certíssimo. Como lidar com isso? Porque as questões ambientais são relativamente novas, né? São ditas e debatidas num presente recente, vamos dizer assim, né? Num passado recente, na verdade. E existem planos diretórios revistos aí extremamente e exclusivamente, por causas ambientais? Quando sofre as atualizações, os planos diretores, pode até ser que pontualmente pode analisar os preceitos ambientais do plano diretor. Quando nós ocorremos a revisão, aí analisamos tudo. A diferença entre os dois é o seguinte: o Estatuto da Cidade fala que o plano diretor deve ser revisto em pelo menos a cada 10 anos.
atualizado ele pode ocorrer constantemente, assim o deve. E porque qual a cidade diferença do revisto com o atualizado? Ao atualizado, você pega pontos do plano diretor que estão em discordância, que merecem uma análise diante de alguma situação que a cidade está vivendo, uma nova expansão urbana que ela precisa agora ser readequada. Então, você pega esses artigos e sofre uma atualização de forma a adequar essa nova realidade do município. Na revisão, você pega todo o plano diretor, você vai revisar do primeiro ao último artigo, Entendi. ver aquilo que cabe, o que não cabe, o que alterou, o que não alterou, e aí você promove como se fosse um novo plano diretor. Essa é a diferença entre eles. Na revisão do plano diretor, você vai abarcar tudo. Você vai abarcar a questão urbanística, ambiental, administrativa, arquitetônica, de engenharia, porque tudo isso compõe o ambiente do direito urbanístico. Agora, nas atualizações, nós podemos atualizar simplesmente aqueles casos artigos, simplesmente o ambientais. Exclusivamente de critérios de construção. Nós podemos limitar, então, o alcance dessa revisão. Perfeito. Professor, muitíssimo obrigada pela sua presença. Sempre muito bom aprender um pouco mais, principalmente de um tema, uma matéria que talvez não seja tão corriqueira no nosso dia a dia, não é isso? Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade, lembrando que isso é muito engraçado, já que o urbanismo ataca a gente todo dia, nós estamos sempre ao nosso redor. E não é uma matéria que a gente estuda diariamente, né? Muitas cadeiras de direito nem têm a disciplina. Eu que agradeço a oportunidade e fico sempre à disposição. Obrigada a você de casa também pela companhia de sempre. E não se esqueça, semana que vem a gente está de volta. Se tiver qualquer dúvida, é só mandar um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acompanhar o Saber Direito Aula e todos os outros programas da casa acessando www.tvjustiça.jus.br. A gente se vê de novo semana que vem. Até lá, tchau!